Oi, gente, tudo bom com vocês? Muito prazer, o meu nome é Davi Carvalho. Atualmente eu sou membro da EPEC, faço parte da gestão de pessoas e eu que fiquei responsável por ministrar essa aula para vocês, que é a nossa terceira aula e acredito que é a última do dia de hoje. Vocês já devem ter assistido a primeira e a segunda aula, e essa aula tem como tema classificação bar tipos. Já adianto, falando de antemão, que esse é um capítulo bem curto, é um capítulo bem simples. Ele é mais, a gente vai falar mais sobre conceitos, então eu acredito que ele não vai ser tão extenso, tão conteudista assim, como os demais capítulos que vocês vão ver no decorrer da semana, mas espero que vocês aprendam bastante, que vocês gostem dessa minha aula de hoje e que some na carga horária do curso e que vocês absorvam todo o conteúdo necessário. Eu gostaria, primeiramente, só de dar os devidos créditos sobre esse material. Esse material foi produzido pela Beatriz, ela também é membro atualmente também é membro da EPEC, ela é assessora da coordenadoria de marketing, ela que foi responsável por montar esse slide, por montar a ementa, a distribuição dos capítulos na apostila. Então, todo o material usado para desenvolver essa aula foi preparado por ela. Então, eu quero dar os devidos créditos a ela. Eu vou ministrar a aula, mas o material é inteiramente dela. Também gostaria só de pedir perdão por qualquer barulho, qualquer ruído que venha externo que possa atrapalhar nossa aula. Espero que não aconteça, mas se acontecer, já está aqui o meu pedido de desculpas. E também gostaria, em nome da EPEC, de agradecer a presença de vocês aqui. A EPEC fica muito feliz por vocês terem se inscrito, por vocês estarem participando desse curso. A gente espera muito que vocês gostem e que vocês participem de futuros cursos que a EPEC também vai desenvolver no decorrer do próximo ano letivo, nos próximos semestres e tudo. Então a EPEC agradece a presença de cada um de vocês e sem mais delongas, vamos começar a nossa aula. Primeiramente, acredito que vocês já viram nas outras duas aulas, mas eu trouxe primeiramente um sumário. Como vocês podem perceber, ele é bem simples, ele só tem três tópicos principais, porque, como eu falei, ele é um capítulo bem simples, né? Ele não é um capítulo muito extenso. O nosso primeiro tópico que a gente vai falar vai ser sobre a classificação oficial, onde eu vou dar uma introdução e depois vou falar sobre a classificação segundo os seus graus, e tudo isso a gente vai falar daqui a pouquinho. A segunda, a gente vai falar classificação, quando a gente está falando classificação barra tipos, quando a gente estiver falando sobre a finalidade daquele determinado produto. E a terceira, a gente vai falar um pouco sobre as tendências dos mercados e como isso se correlaciona às classificações que estão surgindo, as classificações antigas e demais. Isso a gente vai se aprofundando no decorrer da nossa aula. Então, vamos continuar. Como eu já falei, nosso primeiro tópico é a classificação oficial. Vai ser sobre o que a gente vai, sobre a principal parte do nosso conteúdo gira em torno desse tópico. Então, eu vou começar dando uma leve introdução, falando uns dados para vocês. Oh, perdão. Primeiramente, sobre a classificação. Tudo que a gente for falar aqui, a gente está falando no Brasil. É a classificação dos produtos segundo o Brasil, segundo as normas brasileiras. Por que eu digo isso? Porque se vocês forem pesquisar, querer se aprofundar nesse conteúdo, vocês nunca vão achar uma regulamentação que está presente, que participa de todos os países. Por exemplo, cada país tem sua regulamentação. Vocês não vão achar uma norma internacional que vai regulamentar, que vai regularizar e fiscalizar o consumo, a produção e a distribuição de cosméticos no mundo inteiro ao mesmo tempo. Não vai existir. Cada país tem sua própria norma, tem suas próprias regras, tem a sua regulamentação. Vocês podem até pesquisar, talvez na União Europeia, que a gente deve ter um órgão específico, mas mesmo assim, cada país vai ter suas particularidades segundo as normas de fabricação, seja distribuição ou seja de consumo desses produtos. Então, tudo que a gente vai falar aqui hoje é baseada no Brasil, nas normas brasileiras. E a gente sabe que a norma brasileira que é responsável por isso é a Anvisa, que é a Agência Nacional. No caso, a norma criada, ela é regida pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ela que vai ser responsável por toda essa classificação, vai ser responsável por fiscalização, vai ser responsável por controle de distribuição, controle da qualidade. Tudo isso a Anvisa vai ficar responsável. A gente não vai entrar muito sobre os méritos da Anvisa, sobre o que é a Anvisa, com o que ela trabalha, porque isso fugiria muito do conceito do curso e principalmente da ementa que foi estabelecida para esse capítulo. Também falando sobre essas classificações, a Anvisa usa dois grupos principais de classificação. O primeiro é pelos graus de risco, aí ele divide mais dois subgrupos, que é o grau de risco 1
e o grau de risco 2. O grau de risco 1 são aqueles considerados de baixo risco e o grau de risco 2 aqueles considerados de maiores risco. E ele também classifica por finalidade do produto, como aquele produto vai ser usado, como aquele produto influencia em uma determinada parte do corpo, em uma determinada região. Tudo isso a Anvisa usa para classificar no segundo grupo, que a gente vai ver mais para frente, que dentro desse grupo de classificação por finalidade, ainda vão existir 3/4 grupos. Tudo isso a gente vai tratar mais para frente. E também eu queria trazer só para fins de conteúdo, de informação, na verdade, porque eu não acho que a gente deve se aprofundar muito nisso. Provavelmente vai ter outra aula que vocês vão falar um pouquinho mais de legislação e vocês vão ver sobre tudo isso. Então, ou já viram, não sei qual é o cronograma, não sei como é que está distribuído as das primeiras aulas de hoje. Eu trouxe só para fim de informação que a norma que a gente vai tratar hoje aqui é a resolução de número 907, 907 de 2024, a RDC 907 de 2024. E as RDCs que regulamentam essa classificação, essa tipificação dos produtos no Brasil, que formada pela Anvisa, ela é relativamente recente. A primeira norma foi criada ali por volta de 2005, ela passou por uma reestruturação em 2012 e ano passado, em 2024, ela passou por outra reestruturação. Então, todas as normas que a gente vai estabelecer aqui, sobre o que a gente vai falar, vai ser com base nessa resolução. Por que eu digo isso? Porque hoje, inclusive nesse ano, eu acredito que não vai mais sair nesse ano, porque a gente está no finalzinho de dezembro, já tem uma nova norma que está tramitando por aí e que provavelmente vai ser publicada no começo do ano que vem, que vai ser uma nova regulamentação, uma nova RDC, que vai mudar alguns aspectos, provavelmente de classificação de produtos no Brasil. Então, todas as normas, os conteúdos que a gente está produzindo aqui hoje é baseado nessa norma de 2024. E junto com essa norma, a 907 de 2014, a gente tem duas normas específicas que quando a gente for falar por finalidade de produtos, que são a resolução 752 de 2022 e a resolução número 911 de 2024. Elas que vão falar exclusivamente sobre finalidade de produtos. Como eu falei, isso é mais para nível de curiosidade, se vocês quiserem pesquisar mais sobre as normas, se vocês quiserem ver conteúdos externos em relação a essas normas, porque eu acho que não essa é a finalidade do nosso curso, eu trouxe isso mesmo só para critério de informação. Aí, começando em si sobre o que a gente vai falar, como eu já falei, os cosméticos hoje no Brasil, eles são classificados em dois grandes grupos, em graus de risco e por finalidade, e dentro de cada um desses grupos tem as suas subclassificações, que são o grau desse risco, dentro da classificação de risco, existem os graus de risco, e dentro da classificação de finalidade, existem pontos específicos que eles vão ser divididos. Por exemplo, a gente vai tratar em higiene, a gente vai tratar em questão de produtos de tratamento, em produtos de embelezamento, entre vários outros. E a gente ainda vai falar um pouquinho sobre características específicas e características atuais que estão justamente fazendo com que as RDCs e as normas mudem, quando a gente está falando do público. Como é que o público está influenciando nisso, nessa classificação e como as normas estão se adaptando a essa característica de um público cada vez mais exigente, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais lá para frente. É, e agora eu vou dar início ao, de fato, ao primeiro grupo que a gente vai falar. A gente vai falar sobre o grau de risco, sobre como os produtos, a Anvisa classifica os produtos em grau de risco. Ele classifica em dois grupos principais, o de primeiro grau e o de segundo grau. O de primeiro grau são conhecidos como os baixos riscos e os de segundo grau como os de alto risco. Aí quando a gente foi falando especificamente de baixo risco, são produtos geralmente de higiene pessoal, de cosméticos e de perfumaria. Ele nunca vocês vão ver produtos de baixo risco, produtos que são destinados a tratamento, porque a gente vai ver quando a gente estiver discutindo sobre essa especificação que eles precisam de uma fiscalização, de um processo de produção mais rigoroso, que vai totalmente contra a definição de baixo risco que a Anvisa coloca nesses produtos. Eles têm como finalidade bem básica, ou seja, eles agem apenas com uma função,
Eles, por exemplo, eles têm a função de limpeza, eles têm a função de perfumação, eles têm a função de hidratação, mas nunca leva algo ao secundário. Como assim algo secundário? Por exemplo, os hidratantes. É o grande maior exemplo disso. Existem hidratantes hoje que atuam como protetores solares, hidratantes que ajudam, que auxiliam hoje como clareadores de pele, como com outras definições. Não tem só aquele propósito de ser um hidratante, que inclusive para nível de curiosidade, eu acredito que vai ter um capítulo de hidratante. Os hidratantes eles não funcionam com literalmente a função de hidratar. Isso eu aprendi nas cadeiras de química. Eu não sei se todo mundo daqui é da engenharia química ou de áreas correlacionadas à química, mas acho que vocês vão ver, provavelmente vão ver, algum professor vai falar, que o hidratante, a principal função dele é reter a umidade do corpo e trazer moléculas de água do ambiente para a pele. Então ele não hidrata em si, ele só retém a umidade, captura a umidade e prende ela na pele. Isso é só para nível de curiosidade, sim. Perdão, TDAH. É, continuando. Esses produtos, eles só têm uma função, eles só vão servir, por um caso, voltando para o caso de hidratante, só vão servir para hidratar. Eles não vão ter uma função secundária, por exemplo, de protetor solar, não vão ser uma base, não vão ser nada. Vão ser simplesmente a função de hidratar. Então, eles são produtos classificados muito simples. E justamente por eles serem muito simples, eles têm como característica também ter uma composição muito leve, uma composição de ingredientes que são comuns a quase todos os produtos. Eles não têm aqueles produtos, matérias-primas importadas, produtos que precisam passar por um grande processo de tratamento, processo químico ou térmico, para depois ser usado. Eles não têm, na fabricação desses cosméticos de baixo risco, eles são produtos que geralmente são bem simples e que quase todos os produtos usam. Pronto, o que a gente conhece como uma base de produtos, ou seja, a partir dessa base de produtos que são formados novos produtos. É uma das principais características também desse grupo. E ao mesmo tempo, eles não exigem uma comprovação científica de eficácia. Como assim comprovação científica de eficácia? Justamente por eles serem produtos bem simples, produtos para uma destinação específica e não prometerem coisas além de transformações e efeitos, como por exemplo, um hidratante que vai lhe rejuvenescer, um hidratante que vai sumir com rugas, vai sumir com mancha de pele. Eles não têm essa promessa ao consumidor de algum benefício ao você usar aquele produto. Então, eles não precisam passar por uma comprovação científica, eles não precisam que você faça um estudo dizendo: olha, usando meu produto foi comprovado que 3 a cada 5 pessoas que usam meu produto rejuvenescem, desaparecem as rugas, clareiam a pele, tiram manchas, entre outros. Eles não precisam dessa comprovação. E ao mesmo tempo, por serem produtos bem simples, de composição bem comum, não tem ingredientes muito agressivos e tal, eles não precisam de orientação profissional. Ou seja, não precisa que aquele produto, para você utilizar aquele produto, você tenha que ir, por exemplo, no caso de produtos de cabelo, você ir no cabeleireiro, o cabeleireiro, que é formado, tem a formação nisso, utilizar aquele produto em você. Esse produto não tem, os produtos de baixo risco não precisam disso, são produtos que um consumidor pode usar no dia a dia, pode usar dentro da sua própria casa, sem nenhum profissional ali orientando, apenas no máximo lendo o rótulo se ele tiver com dúvidas de como aplicar, mas nada muito complexo. E ao mesmo tempo, eles não podem ter um alto grau de potencial de risco ou de irritação para as pessoas. Ou seja, eles não são produtos agressivos à pele. Geralmente, até as pessoas mais sensíveis, que têm alergias e tudo, não vão sofrer com aqueles produtos, não vão ter uma dificuldade de usar aqueles produtos, não vão causar um risco de irritação, uma adversidade nessas pessoas. A gente sabe que as pessoas são muito singulares, existem tipos e tipos de pele, cada pessoa é alérgica a alguma coisa, um reagente pode reagir diferente na pele de uma pessoa, como na pele de outra pessoa, mas no seu grande maioral, na grande maioria, esses produtos não tendem a ser irritáveis, eles não tendem a prejudicar o usuário de alguma maneira, causar irritação, causar vermelhidão, queimadura. Então, quando a gente falar de baixo risco, a gente está falando de produtos simples, produtos que não precisam de comprovação de eficácia, produtos que só servem para uma simples função, produtos que têm na sua composição nenhum ingrediente muito agressivo, produtos que são seguros, que não precisam de orientação profissional, e produtos que não têm um grande grau de irritabilidade, de adversidade quando a gente está falando de pessoas no geral. Não tende a causar nenhum tipo de alergia. Ok?
Aí quando a gente vai falar do grau de exemplos, perdão. Eu trouxe aqui, a Beatriz colocou aqui como os exemplos de grau 1, os shampoos. Shampoos simples, shampoos que só tem a função de limpar, de fazer a limpeza básica, não shampoos que prometem anti-caspas, anti-queda de cabelo, mudar a gramatura do cabelo e outras coisas, tirar a oleosidade, shampoo simples. Sabonetes líquidos em barras, da mesma forma, são produtos de. Mas sabonetes líquidos por corpo, não. Só dando essa especificação, quando a gente vai falando sabonetes íntimos e outras coisas, a gente vai ver daqui a pouco, que eles vão se enquadrar em outro grau de risco por outros motivos. Então, são sabonetes líquidos em barra que são destinados por corpo no geral, exceto partes íntimas e rostos. Cremes hidratantes sem ativos especiais, ou seja, cremes hidratantes que só têm a função mesmo de hidratar, que não tem outros compostos, que não tem outras funcionalidades, e os desodorantes sem ação antitranspirante. A gente também vai ver daqui a pouco por que, que são sem ação antitranspirante, porque aqueles que têm essa ação antitranspirante são alocados em outro grau de risco. Então, são desodorantes que têm como principal finalidade só mascarar o odor, tirar o odor das coisas, mas não agir como antitranspirante, ou seja, impedir que você soe. Aí agora sim, falando de grau 2, são aqueles considerados de maior risco. Ao contrário dos de grau 1, a Anvisa regulamenta eles como produtos mais complexos, produtos que possuem alegações, produtos que possuem a composição mais complexa. São literalmente todo o oposto do de grau 1. Ou seja, aqueles produtos que geralmente são mais de uma finalidade, são produtos que agem como hidratante, agem como protetor, uma base que também um protetor que age também como uma base, shampoos que tem função de anti-caspa, anti-queda de cabelo, os desodorantes que tem ação antitranspirante, ou seja, impedir que você soe, ele muda o seu cheiro, mas ao mesmo tempo ele impede que você soe. Ou seja, ele tem duas funções. E justamente por ele ter duas funções, geralmente eles são usados utilizam-se ingredientes mais complexos, que passam por um tratamento químico, por um tratamento térmico, produtos que precisam passar por um processo de extração cuidadoso, produtos importados, matérias-primas importadas, que precisam ter um grau maior de manuseio e que na produção ele passa por um processo mais complexo. São produtos que necessitam de como eu posso falar, produtos que precisam de uma verificação científica daquilo que ele está se propondo a fazer, que geralmente esses produtos são produtos que prometem algum benefício para o usuário, por exemplo, anti-rugas, anti-queda de cabelo, clareamento de pele, ou seja, exige uma comprovação científica. A Anvisa exige essa comprovação, que você faça testes com pessoas de diferentes nacionalidades, de diferentes grupos sociais, para ver como é que se comporta aquele produto, se ele realmente cumpre com aquilo que ele promete. E justamente por ele ter ingredientes mais complexos e exigir um manuseio, um processo maior, geralmente esses produtos podem ou não ser classificados como de necessidade profissional. Ou seja, tem produtos que não. Tem produtos que você pode passar em casa, produtos que você sozinho, apenas lendo o rótulo e tomando um certo cuidado, você consegue usar. Agora, também há produtos aqui que você precisa levar um profissional, o profissional que é treinado, que tem a formação específica, que vai usar esse produto em você. Então, tem também essa característica meio ambígua. Ele pode precisar de profissional e, ao mesmo tempo, não pode precisar de profissional. E como, retomando o que eu estava falando anteriormente, quando eu estava falando dos exemplos de grau 1, eles são mais sensíveis. Esses produtos de grau 2, eles tendem a ser mais sensíveis questão das pessoas, eles tendem a trazer mais irritabilidade. Mas como assim mais irritabilidade? É mais propenso a pessoa ter alergia? Não necessariamente. Ele pode sim, ele tem uma chance maior pela complexidade dos produtos que está sendo usado, né, e tudo. Só que a principal característica quando a gente diz isso é que eles são para áreas muito sensíveis, para áreas em locais específicos que se fugirem daquele espaço pode causar uma adversidade. Como assim? Sabonetes íntimos são para áreas muito sensíveis, porque a gente está falando de uma área extremamente sensível, então eles são classificados de grau risco, e principalmente as maquiagens.
Como assim? Elas, por exemplo, elas são como, lápis de olho, por exemplo, eles estão numa região muito sensível da parte do corpo. E que se aquele lápis entra em contato com o olho em si, onde ele não deveria entrar em contato, ele vai causar uma irritabilidade, ele vai causar uma adversidade naquele consumidor que está usando o produto. Então, eles são produtos que são classificados como um grau de risco em questão de sensibilidade, não só porque, todo mundo, uma grande maioria das pessoas que usou esse produto sentiu alguma alergia, sentiu alguma irritação, sentiu alguma vermelhidão. Não, é porque a área que ele tá é propenso que esse produto seja usado numa área, num espaço específico, e que e caso for ultrapassado esse espaço, ele venha causar alguma adversidade. Ele venha causar alguma irritação, alguma vermelhidão, alguma alergia, alguma reação adversa. Então, quando a gente estiver falando de grau 2, a gente está falando de produtos mais complexos, produtos que precisam de uma comprovação científica, produtos com mais de uma finalidade, produtos para áreas sensíveis, sejam elas áreas realmente sensíveis ou perto de áreas muito sensíveis, e produtos que podem precisar ou não de uma de um profissional utilizando aquele produto em você. Você às vezes não vai conseguir desenvolver, ou pelo menos não deveria, pelas normas do fabricante, utilizar aquele produto em casa ou sozinho. Aí eu trouxe alguns exemplos. O principal exemplo deles são os protetores solares, porque a gente está falando de uma fórmula, a gente está falando dos raios UVs, né? Eles exigem uma composição química muito complexa que pode vir causar alguma diversidade no consumidor. Os cremes, hidratantes ou não, anti-envelhecimento, que tem uma ação comprovada, anti-rugas, de clareamento de pele. Os produtos, shampoos ou outros produtos para caspa, queda de cabelo, clareamento de pele e itens destinados às áreas íntimas no geral. Então, quando a gente estiver falando de produtos que, como vocês podem ver, são produtos que têm uma exigência maior, que precisam de uma comprovação maior, que prometem alguma coisa ou que vão para uma área muito específica, eles são classificados como grau de risco 2. Ok até aqui? Então, o que foi que a gente viu até agora? A gente viu a principal classificação da Anvisa, que é a classificação por risco. Ou seja, o que essa classificação por risco quer dizer? Se aquele produto é de baixo ou de alto risco. Os de baixo risco, produtos simples, produtos não tão agressivos, produtos que não precisam de uma comprovação científica, produtos para uma finalidade específica e produtos que não tendem a causar adversidade. Quando a gente vai falando de grau de risco 2, é justamente o oposto. São produtos que têm uma formulação mais complexa, que lhe prometem alguma coisa, que precisam de uma comprovação científica para aquilo que eles prometem. Geralmente são para áreas sensíveis ou para perto de áreas sensíveis e tende a ter mais adversidade justamente por essa proximidade ou por efeitos da composição daqueles produtos. Ok? Então a gente vai seguir agora. A gente vai falar sobre a segunda grupo de classificação da Anvisa. A Anvisa também classifica os cosméticos segundo a sua finalidade. Para que aquele produto vai ser usado e como ele é usado e qual é a principal funcionalidade dele. E ele a classifica ainda dentro desse grupo entre quatro principais. Só que já adianto que hoje a gente vai falar apenas sobre três deles e a gente vai explicar, no caso, apenas sobre três e vai falar um pouco sobre a quarta classificação. Mas por quê? A gente fazendo o nosso estudo, a nossa análise, a gente viu que muitos outros sites, instituições classificam em três principais. E a quarta classificação que a Anvisa utiliza já está dentro das outras três. Só que pelo público-alvo e por condições que a gente vai ver mais lá para frente, ela cria essa quarta classificação. A gente vai discorrer um pouquinho, a gente vai falar principalmente sobre essas três, e eu estou dizendo isso por quê? Porque caso vocês forem pesquisar, e provavelmente vai estar na apostila, e vocês forem ver, vocês vão ver quatro classificações. Mas a gente vai falar aqui principalmente sobre três. A gente vai sim citar e explicar um pouquinho sobre a quarta classificação que a Anvisa coloca, mas o nosso foco principal aqui é sobre sobre essas três, ok? Aí, continuando, justamente sobre essas três. A Anvisa classifica os cosméticos por finalidade em três grupos principais: os cosméticos de higiene, os cosméticos de tratamento e os cosméticos de embelezamento.
e cada um deles são particulares. Às vezes um produto pode parecer de um grupo, mas na verdade é de outro. Às vezes ele pode se encaixar em dois grupos, às vezes você pensa que ele não pode se encaixar em nenhum e que está fora da classificação, mas a gente vai entender melhor quando a gente vai falando especificamente de cada um. Então, o que a gente retira daqui? Que a Anvisa utiliza quatro classificações, mas que três são principais, e essa quarta classificação está dentro das outras, e essas três principais são quais? São cosméticos de higiene, cosméticos de tratamento e cosméticos de embelezamento. Ok? Então vamos continuar. Falando logo do primeiro, a gente vai falar sobre os cosméticos de higiene, que como o próprio nome já diz, e vocês vão ver nos demais grupos, eles são muito autoexplicativos. São cosméticos que são usados para higiene, para remoção de sujeiras, para remoção de fluidos corporais, de células descascadas, de pele morta, como a gente chama, né? Eles têm essa função de promover a limpeza para o usuário, de você combater algo, de você retirar alguma coisa, alguma sujeira, algum fluido que o corpo libera. E a principal característica dele, justamente, de promover a limpeza, de servir como um agente que auxilia na remoção da sujeira, que reduz a sujeira em alguma parte do corpo, em alguma superfície, e eles se classificam justamente nisso. Eles exigem dependendo, ele é um grupo muito variado, eles podem sim ser tanto grau de risco 1 como grau de risco 2. Aí você se pergunta, como assim grau de risco 1, grau de risco 2? Tá confundindo os dois grupos? Não. A Anvisa utiliza dois grupos de classificação, de segundo grau de risco, segundo de finalidade. Dentro deles tem seus subtópicos, mas não necessariamente estão isolados. Por exemplo, quando a gente está falando de graus de finalidade, automaticamente dentro do grau de finalidade, eles também podem ser classificados em grau de risco. Os produtos podem ser classificados em, são cosméticos de higiene. Dentro dos cosméticos de higiene, existem produtos de grau de risco 1 e produtos de grau de risco 2. A Anvisa coloca como os cosméticos de higiene como grau de risco majoritariamente, não completamente, mas numa pequena parte maior, não acredito que nem seja a 60%, seja 55%, digamos assim, como grau de risco 1. Porque geralmente esses produtos só têm uma função, tem a função de limpeza. Ele só vai servir para limpeza. Então, só que ao mesmo tempo, os cosméticos de higiene, eles têm funcionalidades muito diversificadas, como por exemplo, os produtos que são destinados a áreas íntimas, sabonetes íntimos, por exemplo, eles são classificados de grau de risco 2 pela área que ele está. Mas, na sua grande maioria, eles são de grau de risco 1. A grande maioria, porque a gente vai ter muito sabonete que só tem a função de limpeza, shampoos que só tem a função de finalidade. Existem, claro, o oposto, por isso que eu coloco que nem chega a ser mais de 55%, provavelmente não chega, só é uma pequena maioria. E só para níveis de curiosidade de vocês, eu trouxe esse último tópicozinho de características. As formulações compostas por agentes tensoativos, solventes, umectantes, adjuvantes, projetadas para eficácia de higienizante, sem finalidade terapêutica ou farmacológica. Ou seja, aqui ele já classifica a diferença entre os cosméticos de higiene e os cosméticos de tratamento que a gente vai discutir daqui a pouco. Só que eu quero chamar a atenção para vocês para esses agentes tensoativos, solventes, umectantes, adjuvantes, taranana. Tudo isso aqui eu quis colocar aqui mais por efeito de curiosidade, se vocês quiserem pesquisar e se houver alguma parte na apostila que fale sobre isso, porque vocês vão discutir isso mais para frente. Quando vocês estiverem falando de produtos específicos, de formulações específicas, por exemplo, quando você estiver falando de shampoo, por exemplo, vocês vão ver tudo isso aqui, vocês vão ver o processo fabril, o processo de formação, todo o processo. Então vocês vão ver todos esses agentes, toda essa matéria-prima. Então, eu trouxe aqui mais para nível de curiosidade, se vocês quiserem se interessar. A gente não vai entrar, porque esse é um capítulo de classificação. A gente não vai entrar em processo e nada. Isso vocês vão ver no decorrer do nosso mini curso, ok? E justamente como termina o último tópico, eles têm sem finalidade terapêutica e farmacológica, entra o segundo tipo de cosmético, que são os cosméticos de tratamento, que, como eu já falei, os nomes são autoexplicativos, eles têm a função de tratamento, têm a função de melhoria, seja uma melhoria na pele, seja uma doença, uma alergia, e eles também têm como
ou seja, até a ação antioxidante, de prevenção de sinais de envelhecimento. Vocês vão ver muito isso quando vocês. Eu não sei qual é o público no geral que vai se inscrever, porque essa aula está sendo gravada antes, no nosso mini curso. Mas se vocês forem da UFC, se vocês forem da área da química, tiverem cadeiras relacionadas da farmácia, da química, da engenharia, vocês vão ter aulas de orgânica e vocês vão falar muito sobre é, antioxidantes. Os professores de orgânica amam esse caráter antioxidante, a oxidação da pele, então vocês vão ver muito sobre isso. E aí vocês se aprofundam mais. E esses efeitos, eles geralmente tendem a promover algum benefício para o usuário, seja evitar algum sinal, seja promover uma melhora ou até mesmo prevenir que algo volte. Como, por exemplo, no caso de caroços, de alergia, existem cremes que fazem esse tratamento, que previne que você, por exemplo, você sabe que você, quando vai em tal lugar ou pega tal coisa, entra em contato com outra coisa, você sente alergia. Então, você passa um creme que evita que apareçam sinais. Eles também se encaixam em cosméticos de tratamento. A grande maioria, aqui eu posso falar, quase todos os produtos de tratamento são classificados em grau 2. Por quê? Porque eles exigem comprovação científica. Você está precisando, ou você está usando aquele cosmético com uma funcionalidade, porque ele está lhe prometendo lhe curar, lhe prometendo prevenir, lhe prometendo desaparecer com sinais, ele está lhe prometendo algo. Então ele precisa de uma comprovação científica. Ao mesmo tempo, ele precisa de uma comprovação de segurança. Porque às vezes esse tratamento ele pode ser usado em áreas sensíveis, ele pode utilizar matérias-primas agravantes, que podem prejudicar de alguma forma. E aqui eu quero trazer só um exemplo muito curioso, que é no caso do pilindifenol. Acredito que todo mundo aqui viu todo aquele escândalo que foi com o pilindifenol. Eu não sei bem dizer se hoje na regulação brasileira ele é proibido ou não, mas ele poderia ser considerado ele é um processo estético, claro, um processo estético, mas a forma como ele é usado, os produtos que são usados para nesse tratamento entrariam na linha de cosméticos como cosméticos de tratamento. A gente sabe que ele promove uma agressividade à pele. E é justamente essa agressividade, essa adversidade que ele causa na pele, essa irritação, o efeito inflamatório que ele causa na pele, que faz com que ela, usando um termo bem comum, ela descasque, descame e a pele nasça, entre aspas, de novo e cresça mais saudável, sem rugas, sem manchas, sem nada. É um processo que causa uma adversidade. Então, ele seria classificado em grau de risco 2, ao mesmo tempo que ele precisa de um profissional. Você não pode, o pirinifenol deveria, ao menos, ter uma pessoa especializada por isso. Ele é um produto que causa uma adversidade e que o consumidor sabe dessa adversidade. E a Anvisa deixa isso muito claro, que o produto não é porque ele está classificado em grau de risco 1, que, por exemplo, grau de risco 1, que o consumidor não precisa saber se aquilo pode ter alguma alergia. A Anvisa exige que tenha essa informação. E acredito que isso vai ser discutido mais quando a gente estiver falando de aspectos legais, ou se já tiverem falado sobre aspectos legais da linha de cosméticos para vocês. Então, mais para nível de curiosidade. E novamente, trazendo como o finalzinho ali, como fala, eles usam formulações enriquecidas com ativos funcionais, como peptídeos, vitaminas, extratos vegetais e outros compostos bioativos. Tudo isso aqui eu me lembro, eu já fiz orgânica, e eu me lembro da professora falando muito, principalmente sobre ali os peptídeos, sobre vitaminas, ação oxidante. Quando você está mais idoso, você tem que tomar antioxidante, que é para remover o OH da pele. Eu me lembro muito sobre isso. É, e tudo isso vocês vão tratar quando vocês estiverem falando de processo de fabricação, quando vocês, por exemplo, forem falar de hidratantes, forem falar de maquiagens e tudo. No decorrer do curso isso vai ser tratado. Eu trouxe aqui como característica mais para vocês saberem, já terem, isso aqui foi falado tal de coisa. Ou se vocês quiserem já se aprofundar, novamente eu não sei se isso vai estar no capítulo da apostila, se vai ter uma parte específica para isso. Então, se vocês quiserem se aprofundar, aqui tá isso. Então, sobre os cosméticos de tratamento, eles são cosméticos que o nome já diz, são tratamentos, são classificados em grau de risco 2 por prometerem algo e geralmente por irem em áreas sensíveis. Ok?
E o terceiro tipo que a gente tem são os cosméticos de embelezamento, que também o nome já se auto-explica, são produtos que são destinados para a melhora da aparência, modificação da aparência, para fazer com que a pessoa se sinta melhor. E eles podem ser destinados para unhas, para cabelos, para pele, para, no caso das maquiagens mesmo, e eles tendem a mudar a aparência da pessoa ou melhorar a aparência de alguma forma. Então, se estiver passando um barulho muito alto. Acabou de passar um caminhão muito grande aqui. Eh, enfim, eles são classificados, em grau de risco 1 e de grau de risco 2, assim como os produtos de higiene, mas principalmente de grau de risco 2 quando a gente está falando de maquiagens, porque a maquiagem vai para o rosto. O rosto por si só é uma área sensível. E quando a gente está falando de áreas mais sensíveis ainda, por exemplo, a área ao redor dos olhos, ao redor da boca, são áreas que, ao entrar em contato que podem entrar em contato com a área que não deveria, podem causar uma adversidade, pode causar algum problema no futuro ou de imediato para aquele usuário que está usando daquele cosmético. Então, eles já, na grande maioria deles, das maquiagens são classificadas com grau de risco 2, ao mesmo tempo que existe maquiagem de grau de risco 1. Isso não é um dado absoluto, mas na sua grande maioria. Da mesma forma que existe também produtos são classificados como grau de risco 1 aqui nos cosméticos de embelezamento, que são aqueles produtos que são destinados para áreas não tão sensíveis, como por exemplo unhas. Aí vocês vão me perguntar: ah, mas o esmalte tem uma composição muito complexa, ele passa por um processo muito grande. Verdade, eles são classificados como grau de risco 2 também. Então, é um grupo que dependendo muito de como é o produto e como ele é feito, vai ser classificado de uma forma diferente. Então, eu diria que os cosméticos de embelezamento, ele é o grupo que não consegue ser classificado de uma maneira geral ou de maneira bem generalista e um grau de risco. Você precisa analisar o produto. Ah, é um esmalte. Ok. Qual é a composição desse esmalte? Esse esmalte é de uma cor que precisa de tal composto ou ele é só uma base? No caso de shampoo, é um shampoo. Ele vai melhorar o meu cabelo. Mas ele promete outra coisa? Ele vai, além de limpar meu cabelo, vai fazer outra coisa? Ele vai fazer, ele vai tirar caspas? E aqui entra até uma dúvida. Shampoos, como assim só de limpeza? Se ele vai só limpar, ele não vai ser classificado como higiene? Também. Porque a Anvisa admite que essa classificação, um produto pode estar classificado em mais de um tipo. Ele pode ser um cosmético de limpeza, mas ao mesmo tempo cosmético de embelezador. Porque a partir do momento que você lava seu cabelo, ele tende a mudar a aparência. Então, mesmo que ele só tenha a função de limpeza, ele está lhe proporcionando uma mudança de aparência. Então, ele é classificado como de higiene e como de embelezador. Aqui eu trouxe uma característica principal, que é que eles não possuem a finalidade terapêutica, assim como os cosméticos de higiene, apenas e nem modificam os processos fisiológicos de forma significativa. Por que como assim de forma significativa? Porque quando a gente está falando de maquiagem, e a gente está falando, por exemplo, de base, de pó, eles tampam os poros da pele, ou seja, impedem que você soe. E isso é mudar um processo fisiológico. Mas ele não tem essa função. É uma diversidade que ele causa. A função dele e ao menos deveria, hoje em dia eles são usados justamente para impedir que a pessoa soe, eles são principalmente de mudar a cor da pele, de mudar a aparência da pele, tornar ela mais lisa, esconder manchas, é, cravos, espinhas e outras coisas. Então, eles não tendem a modificar os processos em si, como por exemplo dos desodorantes. Os desodorantes seriam classificados como produtos de tratamento. Por quê? Porque eles alteram o processo fisiológico. Os antitranspirantes, no caso, eles impedem que você soe, que é um processo fisiológico. Então, eles seriam classificados como os produtos de tratamento, ok? Aí aqui a gente tem uma tabela só sobre as principais, sobre os três grupos principais, o seu principal objetivo, o seu principal efeito e o seu maior exemplo. O de higiene, o seu principal objetivo é proporcionar a limpeza para aquela pessoa que está usando aquele produto. O seu efeito geralmente é de imediato, assim que você usa o produto, ele vai lhe dar algum resultado. E o maior exemplo dele são os sabonetes.
Quando a gente está falando de cosméticos de tratamento, o seu principal objetivo é promover o cuidado com a pele, com o cabelo ou com alguma outra parte do corpo, é promover o cuidado, tratar ou evitar ou esconder ou remover algum sinal da idade, coisas assim. O efeito é progressivo, nunca imediato, você vai usando durante o período e você vai obtendo algum resultado. E mais exemplo hoje que a gente tem são os sérums, principalmente que a gente fala de ação antioxidante. E os de embelezamento, que tem como principal função alterar a aparência estética. O efeito dele pode ser imediato e temporário ao mesmo tempo. Mas como assim temporário? Porque tem produtos que, por exemplo, principalmente produtos para cabelo, que eles passam, depois que você utiliza aquele produto, você passa 3 meses sem ter que utilizar ele de novo. Ele passa um longo período de tempo. É um tempo que uma hora vai acabar. É um tempo longo, mas ele vai acabar. Você vai ter que reaplicar, vai ter que refazer o procedimento. Então, ele acaba sendo temporário. Ele é imediato, porque alguns produtos, por exemplo, das maquiagens, se você passa, você já vê um resultado, mas ele pode ser temporário porque ele só vai durar um período, que no caso, por exemplo, geralmente produtos para cabelo. E o maior exemplo do grupo de embelezamento são as maquiagens. Então aqui a gente trouxe uma tabela para vocês verem mais ou menos o principal objetivo, o efeito e um exemplo de cada um dos 3 principais tipos, ok? Aí agora a gente vai falar justamente sobre o quarto tipo que a Anvisa coloca. A Anvisa classifica como tem uma nova classificação, que são os cosméticos para bebês. Cosméticos são destinados para um grupo específico. E existem outros lugares que até tem uma classificação para idosos, não seriam 5 classificações. Só que se vocês vão parar para analisar, todos os cosméticos que entram nesse grupo estão alocados nos outros. Existem cosméticos de embelezamento, existem cosméticos de tratamento e existem cosméticos de higiene para bebês. Embelezamento, sim, alguns produtos são classificados como de embelezamento quando a gente está falando de bebês. Então, eles já estão dentro das demais categorias. Então, por isso que a gente não vai se aprofundar e nem vai falar muito. Eles só estão alocados nesse grupo porque a gente está pelo usuário, pelo público destinado. Por isso que eu até falei dos idosos. Tem locais que também a classificam em produtos para idosos. Porque são um público muito sensível. São um público com um tipo de pele muito específica que não podem passar por que além dos graus de ser grau de risco 2 por ser um público muito sensível, ele também tem que ter todo um estudo se aquele produto não vai causar alguma adversidade muito severa, independendo das pessoas. Então, no caso dos bebês, são seres humanos que acabaram de ter tá em contato agora tá em contato com o mundo exterior. A gente sabe que eles passam por eles são muito sensíveis em questão de alergia, em questão de clima, em questão de temperatura. Às vezes um vento causa uma gripe tremenda numa criança. Então a Anvisa tem essa classificação para eles. Tem uma quarta classificação, na verdade, perdão por dizer segunda, uma quarta classificação que coloca os cosméticos para bebês. Mas como a gente falou, todos os cosméticos que estão destinados para bebês estão nas duas categorias. São produtos de higiene, produtos de cuidado, produtos de tratamento, né? Produtos de embelezamento, entre outros. Então, a gente tem isso aqui mais para vocês saberem que a Anvisa coloca essa quarta classificação. Só que ela não é ela tá dentro das outras também, ok? Então a gente vai para a nossa terceira e última parte da nossa aula de hoje, que é em relação às tendências do mercado. O mercado de cosméticos, ele está em constante mudança. E depois da pandemia, vocês vão ver isso mais na primeira aula de amanhã, quando vocês falando de aspectos econômicos, vocês vão ver que a tendência do mercado mudou muito depois da pandemia. A pandemia foi muito importante para que o mercado de cosméticos se reinventasse. E eles se reinventaram de uma maneira onde o consumidor ficou mais exigente. E hoje a gente vê cada vez mais produtos que a gente conhece como produtos híbridos. Como assim produtos híbridos? Produtos que têm mais de uma função. Produtos que prometem alguma coisa, mas ao mesmo tempo prometem outra. Que é o maior exemplo que eu posso dar são os hidratantes que funcionam como protetores solares. Eles têm a função de hidratar, mas em contrapartida eles estão agindo como protetores solares. O mesmo caso de protetores solares que agem como base. Você passa o protetor no rosto e ele já funciona como uma base. Então, o público está buscando cada vez mais esses produtos e justamente essa busca, essas tendências no mercado estão influenciando a Anvisa.
por isso que eu falei que as normas que a gente conhece, as normas que a gente tem, elas estão mudando, estão em constante transformação, principalmente quando a gente está vendo esse último pra cá. A gente teve uma mudança em 2022, teve uma mudança em 2024, já está tendo uma mudança nesse ano, que provavelmente vai sair ano que vem. Então, as normas, a Anvisa, estão se mudando de acordo com essas tendências, porque conforme os produtos vão se mudando, se adequando a necessidades e às vontades do consumidor, eles vão mudando suas formulações, vão mudando o grau de risco. Às vezes um produto classificado de grau de risco 1 mudou a sua, trouxe outra funcionalidade, então ele passa a ser grau de risco 2. Às vezes ele pode ser alocado em mais de um grupo em questão à sua finalidade. Então, a Anvisa está se adaptando a isso. Então, as tendências de mercado influenciam sim a classificação dos produtos. E em contrapartida, a gente vê uns novos tipos de classificações surgindo. Como assim novos tipos de classificação? A Anvisa não legaliza de fato, pelo menos não até o momento, uma classificação de produtos em produtos veganos e produtos naturais. É apenas classificação segundo a sua finalidade. Só que a gente vê uma mudança no mercado, uma mudança no consumidor, que está cada vez buscando cosméticos que têm mais na sua composição produtos naturais, tá indo contra os produtos sintéticos, por exemplo, e cada vez mais buscando que a empresa tenha uma responsabilidade socioambiental. Então, produtos veganos, produtos que reduzam o impacto de CO2, produtos que não desmatem, produtos naturais, produtos que não poluam muito o meio ambiente. Então, tudo isso vai surgindo uma nova classificação de produtos, que são produtos classificados como naturais e não naturais, produtos sintéticos, no caso, né, naturais e sintéticos, produtos veganos e não veganos. E o Brasil vem passando por essa formulação. Eu acredito que vocês lembram de uma febre que surgiu há pouco tempo, não, já tem um certo tempinho, a questão do Ralph, acho que era Ralph o nome daquele coelhinho, que fez todo aquele processo. Antes, não era. O teste de animais, principalmente na linha de cosmética, ele era muito comum. Era muito, muito comum. Hoje, aí depois de todo aquele processo, o Brasil hoje não é mais permitido que cosméticos sejam testados em animais da mesma forma que eram antes. Então, passou por uma nova mudança, passou por uma nova regularização. Então, as tendências, a internet, esse mundo conectado, influencia sim na classificação dos produtos. E ao mesmo tempo, as empresas estão aproveitando essa febre e investindo em marketing, fazendo com que os produtos sejam cosméticos, promovendo cosméticos sustentáveis, dizendo que a empresa tem responsabilidade ambiental, que investe em tais coisas, e as classificações vão mudando. E as empresas vão como posso dizer, se aproveitando dessas novas classificações, porque às vezes um produto que estava numa classificação, ele precisa de um investimento tecnológico, de investimento de pesquisa muito alto. E às vezes quando você sai daquela classificação para uma classificação mais baixa, você não precisa mesmo mais desse gasto com comprovação científica. E às vezes como você muda alguma composição, tirando um ingrediente sintético para um ingrediente natural, você vai fazer com que isso aconteça. Então, você vai mudar e a empresa acaba tendo lucro. Então, tudo isso influencia de como o produto é classificado. Essas tendências do mercado o influenciam. E vocês vão falar sobre essas tendências mais na aula de amanhã. Então, no geral, sobre as tendências, é só vocês saberem que o consumidor está mais exigente, que os produtos estão se adaptando ao como o mercado está evoluindo e que isso influencia diretamente como ele é classificado e por isso que atualmente a Anvisa e as normas RDCs que classificam, os responsáveis pelas resoluções que classificam esses produtos, estão em constante transformação. Bem, gente, aqui tá as nossas referências, tudo que foi usado para produzir esse material e para o roteiro e para os demais materiais. A aula de hoje foi isso. Na verdade, a aula de hoje, as aulas de hoje, né? Que essa é a última aula do dia, foi isso. A gente espera muito que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que a gente se encontre na aula de amanhã. A próxima aula, que é a aula 4 também vai ser ministrada por mim. Sobre alguma dúvida, o meu e-mail está aí na tela, é davi.carve@aluno.fc.br. Eu também estou no chat nesse exato momento respondendo as perguntas de vocês, caso surjam. Vocês também podem mandar e-mail para a Beatriz, que foi quem produziu o material e tem todo o embasamento teórico, que o e-mail dela também está aí, é beatrizvieiraufc@gmail.com. A gente pede que vocês sigam a gente nas redes sociais, acredito que vocês já sigam, mas se não seguirem, seguem de novo. Pedimos que sigam, principalmente no Instagram. Nosso Instagram é @epecufc.
E se vocês tiverem alguma dúvida ou algum problema em relação ao curso, vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente resolve. O nosso e-mail é pec@ufc.br e no geral, novamente, e não esqueçam de assinar a frequência tá aí no chat, eu não sei se os meninos que estão responsáveis colocaram no começo ou no final, mas assinem a frequência, por favor, isso conta por certificado de vocês. E no geral, em nome da EPEC, a gente agradece a participação de todos vocês. A gente espera que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero que vocês continuem no curso e até a próxima. Tchau!